Boas vitórias de Flamengo e de Internacional na Copa Libertadores. O Inter teve menos posse de bola do que o Alianza Lima. Aliás, um detalhe curioso, né? Os dois times peruanos vieram ao Brasil, o Melgar na terça-feira para enfrentar o Palmeiras em São Paulo e tentou trocar mais passes do que o time campeão brasileiro. E nessa quarta-feira, o Alianza de Lima, em Porto Alegre, teve mais posse de bola do que o Internacional, terceiro colocado da última edição do Campeonato Nacional aqui do país. Mas venceu bem com gols do Nico Lopes, uma vitória importante, tirando até proveito do empate em Buenos Aires, sem torcida, né, pela punição sofrida pelo River Plate, do campeão da Libertadores com o Palestino, que o Inter derrotou no Chile. O Inter abre 6 pontos, o River fica com 2 pontos e as outras duas equipes do grupo com apenas 1 ponto cada, ou seja, o Internacional vai jogar mais 2 partidas em casa, e mesmo que venha perder o jogo na Argentina para o River, caso vença em casa, ou empatando os dois, ele tem uma chance muito razoável de conseguir a primeira colocação da chave. É muito importante isso, né? O Inter voltando à Libertadores, já na segunda rodada, com o caminho pavimentado para conseguir uma classificação em primeiro lugar do seu grupo. Já o Flamengo do Rio de Janeiro jogou para um grande público que poderia ser maior não fosse as imposições da Polícia Militar do Rio, que fecha uma quantidade de milhares de assentos, de cadeiras interditadas para que um pequeno grupo de torcedores da LDU pudesse ser alojado ali no canto da arquibancada. Seria até mais razoável colocar esse pessoal em 1, 2, 3 camarotes, né? Mesmo que custa mais caro, fica vazio aquilo ali, bota o pessoal ali, libera aquele espaço todo para o torcedor do Flamengo comprar mais ingressos, dar mais renda, o estádio fica cheio. Enfim, é tão óbvio, né? Mas, enfim, ainda se convive com esse tipo de absurdo no futebol brasileiro. O Flamengo demorou muito a definir o jogo, poderia ter resolvido antes. A LDU se apresentou como um time a fim de esperar o Flamengo, mas não era um time que ameaçava tanto e custou a fazer o segundo gol. E correu o risco de sofrer empate com o tolo pênalti cometido pelo Diego e defendido pelo Diego Alves, ainda antes do intervalo. É verdade que o Diego deu passe para o primeiro gol, marcado pelo Everton Ribeiro, uma boa jogada com participação decisiva do René, um lateral, como sempre, muito cumpridor, muito correto, não é brilhante, não é um craque, não é genial, mas ele cumpre o seu papel. E depois os gols vieram, os dois em jogadas preparadas por alguém fazendo pivô e não exatamente o centroavante, pelo contrário. No segundo gol, o Bruno Henrique ajeitou, o Gabigol marcou, e no terceiro, o Uribe, que veio do banco, aproveitou uma bola ajeitada de cabeça pelo William Arão. É uma vitória boa, convincente, o Flamengo com muita posse de bola, com muita troca de passes, fugindo daquele formato que o Abel Braga assumidamente pretende colocar em prática no time rubro-negro. Fica uma dúvida, né, uma questão, se o Flamengo está jogando assim porque o Abel mudou de ideia, ou se naturalmente, pelas circunstâncias do jogo, pelas características dos seus jogadores, pelo comportamento do adversário, acaba o Flamengo jogando com mais posse de bola. Eu acho que a coisa caminha um pouquinho por aí, e um pouquinho também pelo Abel ir mudando de ideia, ir refletindo a respeito e cedendo, o que, se for de fato isso, digamos assim, uma reação até razoável, uma atitude inteligente. O Flamengo não pode jogar dentro de casa contra o adversário como a LDU ou outros tantos, se defendendo, recuado, ainda mais com o elenco que tem. Foi uma boa partida, mas alguns ajustes têm que ser feitos. Acho que o jogo mostrou que o Flamengo ainda sofre ainda sofre, não cronicamente, gravemente, mas ainda sente a questão do arame liso, a demora para decidir, custa definir os jogos. Partidas mais difíceis virão, obviamente, ao longo da temporada, não só em Copa Libertadores, como em outras competições, e o time fez isso no sábado contra o Vasco, né? E, de novo, cria, não define, não resolve, não mata o jogo, pode se complicar numa situação dessa. Mas foi uma boa vitória, o torcedor fica empolgado, acho que, evidentemente, eu acho que é muito cedo para isso, né? Vale para o Flamengo, vale para o Palmeiras, que venceu na terça-feira também o Melgar, placar confortável, vitória que se tornou tranquila, mas são ajustes que são necessários. No caso específico do time do Flamengo, acho que é necessário que se defina qual é a prioridade dessa equipe. É jogar com posse de bola, é ser um time reativo, um time veloz. Eu acho que dá para ser as duas coisas. Prioritariamente, um time que joga controlando o jogo com a bola, mas que sempre que for necessário, jogando contra adversários mais difíceis, que também se propõem a fazer isso, especialmente fora de casa, saiba jogar de forma reativa, em velocidade, aproveitando as características de jogadores rápidos que tem no elenco,
Eu acho que esse pode ser um caminho interessante e aí dentro desse processo de amadurecimento dessa equipe na temporada de 2019. É isso aí. Valeu, saudações.